Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de Excel. É, Nós já vimos nas outras aulas, videoaulas, algumas funções básicas do Excel, né? Assim, para completar, meu nome é professor Ernesto, eu sou da Ômega Treinamento e Consultoria, especializada em treinamento in company e individual, no local do aluno. Bom, então tá, aí a gente viu aqui algumas funções, né, para nós calculamos aqui maior salário bruto, menor salário, quantos funcionários nessa tabela estão sem salário, qual é o total de funcionários que trabalham na área administrativa, né? Essa tabela representando os dados da folha de pagamento de uma pequena empresa, né? Então nós temos aqui o nome do funcionário, temos a seção onde ele trabalha, qual é o salário bruto, os descontos dele, né, INSS, imposto de renda, contribuição sindical e, finalmente, o salário líquido, né? Salário líquido. Mas nós tem algumas coisas que a gente não fez, porque as funções que a gente estava utilizando não permitiam isso. Por exemplo, aqui, eu quero saber o total de funcionários da área administrativa que tem salário maior ou igual a 4.000. Eu vou contar, né? Então, se eu utilizar o Conte C para isso, eu faria assim, Conte C, mas aí eu me lembro que o Conte C ele permite entrar só com um critério. Na realidade, aqui eu tenho que. Esse meu problema tem que. A minha solução tem que atender aos dois critérios, a dois critérios, né? Que o funcionário trabalhe na área administrativa e que o salário seja maior ou igual a 4.000. O Conte C só me permite informar um critério. Então, o que a gente faz? Bom, a gente vai utilizar uma nova função do Excel chamada ConteCs, que ela permite entrar muitos critérios, né? Então, por exemplo, no caso do selecionar somente funcionário que trabalha na área administrativa, eu vou selecionar o intervalo onde ele vai pesquisar. Que seria aqui, né? De B6 a B24, então o nome das seções, né? O critério, eu trabalho na ADM. O segundo critério, tá vendo? Aqui eu coloquei ponto e vírgula e já me permite entrar com o segundo par de argumentos correspondente ao segundo critério. Então, o segundo intervalo seria, como eu quero saber qual somente funcionários, selecionar somente funcionários que têm salário maior ou igual a 4.000, então eu tenho que trabalhar com a coluna de salários, né? No caso, estou me referindo ao salário bruto. Então está aqui, C6 a C24, é o intervalo onde ele vai pesquisar o quê? Quem que tem salário maior ou igual a 4.000. Então vou colocar o segundo critério aqui entre aspas. Certo? Essa aqui seria a fórmula. E aí ele me diz que tem dois funcionários que atendem a esses dois critérios. É somente dois, né? Vou copiar a fórmula aqui do lado. Ok. Bom, uma outra estatística que estava me pedindo aqui seria qual o total de funcionários da área contábil com salário entre 2.000 e 3.000, maior ou igual a 2.000 e menor ou igual a 3.000. Então, o que acontece? Aparentemente são dois critérios também. Um que trabalha, que seja da área contábil, e outro que o salário esteja entre 2.000 e 3.000. Só que no Conte C, né, e no Conte C também, eu não posso entrar com um critério que diga que seja maior ou igual a 2.000 e menor ou igual a 3.000. Ele não permite, né? Então, como que eu faria? Eu tenho que quebrar isso aqui em três critérios. O critério do salário contábil, o critério dele, o salário ser maior ou igual a 2.000
e o critério de salário ser menor ou igual a 3 mil. Ele tem o CONTE-CES para ele considerar um desses funcionários. Esse funcionário tem que atender aos 3 critérios ao mesmo tempo, né? Se ele atender a um ou dois, só não vai ser selecionado. Somente vão ser selecionados os que atenderem aos 3 critérios. Né? O CONTE-CES é assim. No CONTE-CES ele só traz aqueles valores, né, que atendem a todos os critérios que estão dentro do CONTE-CES. Então, que seja da área contábil. Então, da área contábil, para selecionar quem é da área contábil, né? Vou selecionar aqui de B6 a B24, no intervalo do primeiro critério. O critério que seja da área contábil, né? A sigla contábil. O segundo critério, que o salário seja maior ou igual a 2 mil. Então, nós vimos que, como ordem, tem que pesquisar na coluna dos salários brutos, né, no caso. Então, selecionamos o intervalo dos salários brutos, de célula C6 a C24. E o primeiro critério, que seja maior ou igual a 2 mil. E ainda seria, o outro par de argumento corresponderia ao critério do salário ser menor ou igual a 3 mil. Então, novamente, seleciona o intervalo ser pesquisado. Reparem que aqui eu não posso abreviar, né? O Excel não subentende, diz, não, maior ou igual a 2 mil, ele só vai subentender que isso aqui está se referindo ao salário. Não, ele não subentende, não. Você tem que informar novamente o intervalo onde ele vai procurar, que é o mesmo do critério anterior, mas não faz mal, vai ter que repetir mesmo. E aí coloca menor ou igual a 3 mil. Né? Então, essa aqui seria a fórmula. Né? Então, vou dar Enter. E também, novamente, me disse que 2 funcionários atendem a esses critérios aqui. Repare que são critérios diferentes do exercício anterior. Bom, agora eu quero saber qual a soma dos descontos do imposto de renda. Opa, imposto de renda. Eu me lembro que aqui está vazio por quê? Porque no início, num exercício anterior que nós fizemos, nós, para simplificar, nós colocamos 5% de desconto de imposto de renda para todo mundo. Mas depois nós melhoramos isso para nós utilizarmos esses critérios. Eu vou até apagar essas colunas que não me interessam. Tá? Então, os critérios seriam esses para fazer o desconto de imposto de renda. Se o salário bruto, né, menor ou igual a 1.500, ele é isento. Se o salário é maior que 1.500, se menor ou igual a 5 mil, vai ter descontado 5% do imposto de renda. E se o salário dele for maior que 5 mil, vai descontar 27,5%. Então, vamos calcular o imposto de renda primeiro, né, que está faltando, para poder depois voltar para o exercício de baixo. Então, se salário aqui, no caso, aqui está o salário, essa linha C6 menor igual a 1.500, ele vai estar isento, então o desconto do imposto de renda é zero. Agora, se isso não for verdadeiro, então quer dizer que o salário é maior que 1.500. Só não sei se ele é menor ou igual a 5 mil. Então, eu vou abrir um segundo C para testar. Se C6, né, que é a mesma célula, nesse caso é menor ou igual a 5 mil. Né? Reparem que eu não preciso testar se ele é maior que 1.500, porque ele já testou se ele é menor ou igual a 1.500. Se ele não é menor ou igual a 1.500, é porque ele é maior que 1.500. Então, aqui no caso, já está subentendido que ele é maior que 1.500. Então, só preciso testar apenas se ele é menor ou igual a 5 mil, para saber se ele está nesse intervalo aqui entre 1.500 e 5 mil. Então, se ele for menor ou igual a 5 mil, eu desconto 5%. Né? Então, vou botar aqui 5% multiplicado pelo salário, né, bruto. Pelo salário bruto. Né? E se ele não for menor ou igual a 5 mil?
Se ele não for menor ou igual a 5.000, ele só pode ser maior que 5.000. E não tem outra faixa, essa é a última faixa, né? Então, se ele só pode ser maior ou igual, se ele só pode ser maior que 5.000, não já posso colocar direto o cálculo, não preciso testar se ele é maior que 5.000. Então, se for falso que ele é menor ou igual a 5.000, então eu vou calcular 27,5%, porque quer dizer que o salário dele é maior que 5.000. Então, vou colocar aqui 27,5% multiplicado pelo salário dele. E aí podemos fechar. Nós abrimos dois Cs, né? Temos dois parênteses abertos, então vamos fechar um e dois parênteses. Pronto. Aí agora eu posso copiar a fórmula para o restante da coluna e já tenho aí o valor do imposto de renda. Eu vou copiar a fórmula desse primeiro aqui em cima. Então, isso aqui na realidade é a fórmula do caso do primeiro salário, né? Tá? Essa aí é a fórmula. E nós copiamos a fórmula e aí ele foi adaptando a fórmula de acordo com a linha, né? C7, aqui a datação C8 e por aí vai, né? Bom, então agora sim podemos voltar ao exercício de baixo, né? Porque nós precisamos ter o imposto de renda para poder continuar. Então, só que eu quero saber aqui, não é a quantidade, eu quero saber quanto que dá a soma dos descontos de imposto de renda dos funcionários que sejam da área financeira e com salário menor ou igual a 3.000. Então, olha só. Nós vimos ante uma videoaula anterior o Soma C, que é uma soma condicional, né? Uma soma vai somar os valores das células que atendem a um determinado critério. Mas se eu tiver mais de um critério, o Soma C já não vai fazer isso. Então, aí nós vamos utilizar essa função nova chamada Soma CES, que permite entrar com vários critérios, né? Então, no caso, o Soma C somente vai somar os valores de uma coluna especificada que correspondem às células que atendem a todos os critérios que eu informar aqui dentro do Soma CES. Ele tem que atender a todos os critérios, né? Então, aqui no Soma C, o primeiro argumento que eu entro é o intervalo onde estão os valores que vão ser somados caso as células atendam ao critério. Como eu quero somar o desconto do imposto de renda, então a coluna que eu vou informar, essa aqui de cima, essa coluna que nós calculamos agora, né? Que é E6 a E24. E6 a E24. Então, esse aí é o primeiro argumento. Intervalo soma. E depois vem os pares de argumentos correspondentes ao número de critérios que eu tenho. Então vai ter intervalo do critério 1 e o critério 1, intervalo do critério 2 e assim em diante. Então, no caso, vamos entrar agora. Qual a primeira condição aqui? Que o funcionário seja da área financeira. Então, o intervalo onde ele vai pesquisar isso, nós já vimos que é aqui de B6 a B24. Aqui que ele vai pesquisar se o funcionário é da área financeira. E o critério é esse aí igual a final, né? Ponto e vírgula. Qual é o segundo critério? Que o salário seja menor ou igual a 3.000. Então, onde ele vou ter que procurar na coluna de salários, né? Então, salário bruto no caso. Então, vai ser aqui, C6 a C24, esse intervalo dos salários brutos, né? E qual é o segundo critério? Que o salário seja menor ou igual a 3.000. Tá? Então, na realidade, temos aqui o soma C com dois critérios, né? E ele vai somar a coluna E, que é a soma dos descontos do imposto de renda. E nós queremos saber quanto que dá essa soma, né, dos descontos do imposto de renda dos funcionários que atendem a esses dois critérios. E aí deu 312,15. Né? Aqui.
Bom, aqui temos um outro exercício, né? Só que aqui eu quero a soma do salário líquido dos funcionários da área contábil com desconto de INSS maior ou igual a 300. Desconto de INSS maior ou igual a 300. Então, eu recomendo para vocês agora que vocês tentem fazer. Você põe lá um pause no vídeo e tentar fazer. Depois você toca um play de novo, tá? Eu vou continuar assumindo que você clicar no play de novo e agora eu vou mostrar a solução. Então, soma 6. O intervalo soma é soma o salário líquido, então vou somar aqui, já não é o bruto que eu vou sobrar, aqui é a soma do salário líquido, então vai ser intervalo de dia 6 a dia 24, que seria meu intervalo soma. Primeiro critério que seria da área contábil, né? Então o intervalo do primeiro critério vai ser esse intervalo aqui, de B6 a B24, que é onde ele vai procurar se a seção onde o funcionário trabalha é igual a contábil. E aqui o primeiro critério, né, que tenha que ser igual a contábil. Ponto e vírgula, e agora qual o segundo critério? Que o desconto do INSS seja maior ou igual a 300. Então, desconto do INSS. Então, eu vou ter que procurar na coluna onde nós calculamos o desconto do INSS, que aqui é a coluna D, de 16 a D24. D24. E o critério é que o desconto do INSS seja maior ou igual a 300. E aí acabou, não tem mais nenhum outro critério, fecha o parênteses, deu 13.205, a soma dos salários líquidos, né? Ele deu bem mais do anterior, porque o anterior eu estava somando os descontos de imposto de renda, né? Aqui estou somando o salário líquido. Ah, aqui pode até dar uma formatada, né? Opa, os ajustes, pronto. E aí eu também poderia calcular o seguinte, eu quero saber qual é a média dos salários do funcionário da área administrativa. Nós vimos o média C que permitiria fazer isso, só que esse aqui também tem mais de um critério, tem mais dois na realidade, né? O salário maior tem que ser maior que 1.500 e ao mesmo tempo tem que ser menor que 5.000. Então, na realidade, tem três critérios. Então, como o média C não resolve, eu vou chamar aqui o média C, uma função nova, né? Plural do média C, que permite entrar com vários critérios. Então, vamos lá. Primeiro que seja da ADM. Então, o primeiro intervalo é de B6 a B24. O primeiro critério que seja igual a ADM. Aí o segundo critério, salário maior que 1.500. Então, salário, né? Quando estou falando nada, eu assumo que o salário bruto. O intervalo que eu pesquisar salários é aqui. C6 a C24. E eu quero que o salário, só me interessa que tiver um salário maior que 1.500. Opa, 1.500. E também esse salário, ao mesmo tempo que é maior que 1.500, tem que ser menor que 5.000. Então, vou entrar com o segundo ou terceiro, né? Para critérios aqui no caso. Que seria... Aliás, aqui eu vou completar e vou colocar um argumento que ficou faltando aqui. Segundo, o critério 2 seria, vai procurar na mesma coluna de salários, né? E o critério é que seja menor que 5.000. Só que nós informamos aqui três pares de critérios, né? Um critério, o par de argumentos do primeiro critério, o segundo par de argumentos para o segundo critério, o terceiro par de argumentos para o terceiro critério. Aqui está faltando uma coisa.
informar qual é a coluna onde estão os valores que ele vai se basear para calcular a média. Então, esse aí é o primeiro argumento. Então, vou clicar aqui, logo depois do que abrir o parênteses. Eu vou entrar em intervalo média, quero a média de salários. Então, ele vai calcular, ele vai selecionar salários aqui dessa coluna de salários. Então, ele vai selecionar nesse intervalo somente as células que atendem aos critérios e ele vai usar essas células selecionadas para calcular a média. Então, esse é 24, que é o que estava faltando, né? É o primeiro argumento, intervalo média, né? Eu na pressa acabei esquecendo dele. Então, aqui nossa fórmula completa seria essa, né? Essa seria a nossa fórmula completa. Ok. Formatar e vou copiar. Seria isso aí. Tá? Então, vamos parar por aqui, mas vamos continuar numa próxima videoaula.